Se você quer saber quanto vale um ser humano, olhe o que ele faz quando ninguém está vendo. Naquela madrugada, eu descobri que minha funcionária valia mais que minha empresa inteira. Era 5h10 da manhã quando estacionei meu Mercedes no acostamento de uma rodovia deserta, desliguei os faróis e fiquei em silêncio absoluto. O vento frio cortava os eucaliptos como navalhas, e a única luz vinha de um poste piscando a 200 metros, como um coração cansado de bater. Foi então que a vi pela primeira vez de verdade. Uma mulher de passos firmes, mochila surrada nas costas, uniforme azul dobrado com cuidado militar, caminhando sozinha pela marginal sem proteção. 10 quilômetros. Todos os dias. Sem atrasar, sem reclamar, sem que ninguém soubesse. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu, um diretor executivo milionário que nunca andei nem 10 quarteirões a pé, estava prestes a descobrir que a pessoa mais rica da minha empresa ganhava o menor salário, e que ela havia vendido a única coisa que a levava ao trabalho para salvar outras vidas que nem eu sabia que existiam. Meu nome é Daniel Lacerda. Aos 42 anos, eu era diretor executivo da Lacerda Empresas, uma multinacional que faturava 2 bilhões por ano no setor de logística industrial. Herdei o negócio do meu pai aos 35 anos, e desde então me orgulhava de conhecer cada metro quadrado da empresa. Pelo menos era isso que dizia nos discursos motivacionais de fim de ano, enquanto funcionários aplaudiam educadamente do auditório com ar-condicionado. Na verdade, minha rotina era uma bolha completamente isolada. Apartamento no Morumbi, carro blindado, elevador executivo, sala no 21º andar. Eu vivia entre reuniões em salas de vidro, relatórios em arquivo digital e ligações internacionais onde pessoas discutiam números sem rostos. Mas na última terça-feira de setembro, uma frase idiota numa reunião de diretoria explodiu minha bolha como um tiro de espingarda. Os atrasos do setor de limpeza caíram a zero desde que contratamos a nova auxiliar do turno da madrugada, disse Augusto, meu diretor de operações, folheando papéis com desinteresse. Estranho porque ela nem sabe usar transporte público direito. Levantei a sobrancelha. Faltas de auxiliar de limpeza não chegavam na mesa do diretor executivo. Nunca. Como assim não sabe usar transporte público? Perguntei. Uma das meninas do setor de pessoas comentou que ela vem andando parte do trajeto porque não entende os horários dos ônibus. Mas pelo menos não atrasa mais. Augusto riu com aquele desdém que eu fingia não ver. Coisa de gente simples, né? A mesa inteira sorriu com arrogância. Aquelas risadinhas que soam inofensivas, mas mostram o abismo entre quem decide e quem limpa as mesas onde as decisões são tomadas. Naquele instante, algo que não conseguia nomear começou a me incomodar. Qual o nome dela? Perguntei. Emília alguma coisa. Por quê? Curiosidade. Pela primeira vez em 2 anos, fiz algo que havia esquecido como fazer. Desci do 21º andar. Peguei o elevador de serviço e fui até o subsolo, onde fica o setor de limpeza. O cheiro era diferente ali embaixo. Desinfetante hospitalar misturado com café requentado em garrafa térmica. O piso de cimento frio ecoava meus passos de sapato italiano como tiros num cemitério. E lá estava ela. Ajoelhada no chão com um balde prateado e uma escova azul desgastada, limpando o rodapé do corredor como se estivesse restaurando uma obra de arte. Magra, com cabelos castanhos presos num coque simples, pele morena queimada de sol, mãos pequenas, mas calejadas. Quando me viu, levantou-se devagar, secou as mãos no avental cinza e me olhou nos olhos sem desviar. Bom dia, ela disse com voz calma. Bom dia. Você é a Emília? Sou. O senhor é... Daniel Lacerda. Ela piscou uma vez, processando. O dono? O diretor executivo. Você pode me chamar de Daniel. Prefiro o senhor se não se incomodar. Minha mãe me ensinou assim. Sorri. Tudo bem. Me disseram que você nunca atrasa. É porque saio cedo de casa. De onde você vem? Jardim Esperança. Pense numa periferia distante. Agora multiplique por 3. Jardim. Esperança ficava a 47 quilômetros dali. Naquele horário, com os ônibus lotados e quebrando toda semana, era uma viagem de quase 2 horas. Que horas você sai de casa? 3h30 da manhã. A resposta me atingiu como um soco no estômago. 3h30 da manhã? Sim, senhor, mas é tranquilo, não tem trânsito, e gosto de caminhar. Caminhar?
Quanto você caminha? Uma parte do trajeto, uns 10 quilômetros. As palavras 10 quilômetros caíram no chão como uma bomba silenciosa. Eu, que reclamava quando tinha que andar do elevador até o carro no estacionamento, não conseguia processar aquilo. Por que não pega ônibus direto? Porque... Ela hesitou, como quem pesa as palavras numa balança invisível. A bicicleta não está mais comigo. Quebrou? Não, senhor. Vendi. Vendeu? Por quê? Foi a primeira vez que vi seu olhar vacilar. Não de vergonha, mas de pudor, porque tinha gente que precisava mais do que eu. Essa frase simples me atravessou como uma lança. Que gente? Emília voltou a se ajoelhar, pegou a escova e continuou trabalhando. Posso ir contando enquanto trabalho? Não gosto de ficar parada quando tem serviço. Claro. E foi assim que começou a história que mudaria minha vida para sempre. Eu morava numa casa alugada perto do ponto de ônibus. Emília começou, a escova movendo-se em ritmo constante. Minha bicicleta era uma Monarch velha que ganhei de uma patroa antiga. Me levava para o trabalho há 5 anos, chovesse ou fizesse sol. Era minha companheira. Ela parou um segundo, como quem lembra de um amigo que morreu. Até que começou a chover muito neste inverno. A casa da vizinha, Dona Marlene, alagou tudo. Ela tem um netinho de 8 anos, o Gabriel, que começou a faltar na escola porque o tênis furou e quando molhava, ele chorava de dor no pé. A professora mandou bilhete dizendo que se ele continuasse faltando, perderia o ano. Emília molhou a escova no balde, espremeu e continuou. Eu tinha um tênis reserva, quase novo. Dei para o Gabriel. Mas o problema era maior. A casa deles não tinha telhado direito. Vazava em cima da cama da avó dele, uma senhora de 89 anos que tem problema de coração. Ela estava dormindo no chão molhado, se arrastando para conseguir respirar. E aí? Aí olhei para minha bicicleta e pensei, Emília, você tem 2 pernas que funcionam. Tem gente aqui que não tem nem onde dormir seco. Vendi a bicicleta por R$ 380. Comprei telha, cimento, um cobertor grosso e um remédio para o coração que a avó do Gabriel toma. Minha garganta estava seca. E você? Como ficou? Fiquei com 2 pernas, é o que tenho. A simplicidade da resposta me derrubou. Eu tinha 2 casas, 2 carros, 2 contas bancárias. Ela tinha 2 pernas e considerava isso suficiente. Mas Emília, você já calculou quanto isso representa em dinheiro e tempo perdidos? Transporte, horas extras, desgaste físico. Ela me olhou com uma paciência que eu não merecia. Senhor Daniel, não penso assim. Penso no Gabriel correndo na escola de tênis novo e na vovó dele respirando no seco. Isso não tem preço. E se alguém ofereceu carona? Alguém da família? Vizinhos? Já ofereceram. Mas aí a pessoa se atrasa no próprio trabalho por minha causa. Prefiro não depender. E o medo? Você não tem medo de andar sozinha de madrugada? Tenho. Mas descobri que o medo fica menor quando você tem um propósito maior que ele. E rezo também. Muito. Nesse momento, meu assistente apareceu no corredor. Daniel, a reunião com o conselho já começou. Levantei a mão pedindo mais 2 minutos. Emília, o que mais você já vendeu para ajudar outras pessoas? Um celular que eu tinha era um smartphone bom. Troquei por um mais simples e usei a diferença para comprar remédio para seu João, que tem diabetes e estava passando mal. Vendi também uma televisão que ganhei, era grande. E... ela hesitou. E o quê? Uma aliança de ouro. Do meu casamento. Você era casada? Fui. Ele foi embora há 3 anos. A aliança não servia mais mesmo. O jeito como ela disse isso, sem rancor, sem autopiedade, me cortou por dentro. E o que você comprou com esse dinheiro? 2 cestas básicas para uma família que ia ser despejada e paguei 2 consultas médicas para uma mulher grávida que não tinha dinheiro para o pré-natal. Eu estava começando a entender. Emília, você usa todo o seu dinheiro extra para ajudar outras pessoas? Não é dinheiro extra, senhor Daniel. É investimento. Investimento em quê? Investimento em tempo. Tempo para uma família não ser despejada. Tempo para uma criança não perder o ano escolar. Tempo para uma grávida ter filho saudável. Tempo para uma avó respirar mais um ano. O dinheiro compra muitas coisas, mas a mais importante é tempo. Aquela frase,
O dinheiro compra tempo. Ficou ecoando na minha cabeça enquanto subia de volta para o 21º andar. Eu, que passava os dias calculando o retorno sobre investimento, prazo de retorno do capital, fluxo de caixa descontado, nunca havia pensado na métrica mais humana de todas: tempo de dignidade. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu apartamento, olhando a cidade iluminada lá embaixo, pensando numa mulher que naquela hora estava se preparando para levantar e caminhar 10 quilômetros no escuro. Na quinta-feira, tomei uma decisão que meus sócios chamariam de insanidade. Cheguei na empresa às 4:30 da manhã. Estacionei no posto Shell, que fica no meio do percurso de Emília, e esperei. O céu ainda estava preto quando vi uma silhueta se aproximando pela calçada. Mochila nas costas, passo firme, postura ereta. Às vezes, usando um casaco fino demais para o frio de São Paulo. Às vezes, com um guarda-chuva torto, enfrentando o vento que queria derrubá-la. Segui de longe por 3 dias. No 4º dia, parei o carro ao lado dela. Emília, posso te acompanhar? Ela olhou para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se não for te atrasar, claro. Não vai me atrasar de nada importante. Saí do carro e começamos a caminhar juntos. Foi então que descobri que a cidade é completamente diferente quando vista do nível do chão. Os buracos que do carro são pequenos obstáculos viram armadilhas reais. Os cachorros soltos que do vidro blindado são sombras distantes viram decisões táticas. Atravessar a rua ou enfrentar. O mato que fica na beira da pista, os ruídos noturnos, o assovio de um desconhecido saindo de um portão, tudo isso compõe um mapa de perigos que eu nunca soube que existia. Emília caminhava como quem conhece cada metro daquele território, mas sem pertencer a ele. Era um trânsito constante entre mundos. Você toma café da manhã antes de sair? Perguntei. Tomo um copo d'água, como aqui na empresa quando chego. Só água? Senhor Daniel, se comer antes de caminhar passo mal. É melhor aguardar. Parei no posto 24 horas. Comprei 2 pães de queijo ainda quentes e um café em garrafa térmica. Aceita? Aceito sim. Muito obrigada. Emília, você conhece mais pessoas que fazem o que você faz? Todo dia. Você sabe os nomes delas? A maioria. A gente se encontra nos pontos, conversa, divide as preocupações. Você pode me apresentar essas pessoas? Ela parou de andar e me olhou como quem avalia se pode confiar numa pessoa com um segredo. Posso, mas o senhor vai como? Como alguém que tem vergonha de nunca ter perguntado antes. Durante as 2 semanas seguintes, Emília se tornou minha guia num mundo que existia a 5 quilômetros da minha casa, mas que eu nunca havia visto. Cada manhã era uma aula de realidade que nenhum curso de administração havia me ensinado. Conheci Dona Teresa, 58 anos, que coletava latas de alumínio de madrugada porque de manhã cuidava do neto autista. Levantava às 3 horas, percorria 8 quilômetros com um carrinho de supermercado enferrujado. Juntava latas até às 6:30 e corria para casa preparar café para o menino antes dele ir para a escola especial. Conheci Leandro, soldador de 34 anos, que empurrava um carrinho de ferramentas por 6 quilômetros todos os dias, porque o patrão não dava vale transporte, para não acostumar os funcionários mal. Ele saía às 4 horas de casa, chegava no trabalho às 7, fazia 10 horas de solda e voltava empurrando o carrinho até às 19:30. Conheci Janaína, enfermeira que trabalhava de madrugada no Hospital das Clínicas e de dia vendia brigadeiros gourmet na porta de escolas para pagar a faculdade de medicina da filha. Dormia 4 horas por noite há 3 anos. Mas a pessoa que mais me impactou foi Dona Elisa, 82 anos, que morava numa casa de concreto sem reboco, com uma janela que não fechava direito e respirava com a ajuda de um concentrador de oxigênio emprestado. Emília bateu palmas no portão, entrou pedindo licença, ajeitou o travesseiro da senhora, trocou a água do copo, organizou os remédios por horário e conferiu se o aparelho estava funcionando. Ela é sua parente? Perguntei baixinho. Ela é parente de todo mundo que passa na rua e vê que a janela está aberta de noite. Significa que ela está viva. Dona Elisa segurou minha mão com dedos finos como papel. O senhor trabalha com a Emília? Trabalho na mesma empresa. Então faz um favor para ela. Arruma uma bolsa dessas de costas melhor que essa aí.
O ombro dela fica todo marcado de carregar peso. Saí dali com a alma revirada. Comprei uma mochila ergonômica no mesmo dia, mas comprei também algo muito mais importante: a consciência de que não conhecia nada sobre as pessoas que faziam minha empresa funcionar. Voltei para a empresa com uma missão: entender quantas Emílias trabalhavam comigo sem que eu soubesse de suas histórias. Pedi ao setor de pessoas um levantamento discreto. Quantas pessoas faziam mais de 3 horas de percurso casa-trabalho? Quantas usavam 2 ou mais conduções? Quantas trabalhavam em horários onde o transporte público é deficiente? Os números me mostraram na cara a realidade que eu ignorava. 23% dos funcionários dos turnos de madrugada e madrugada viviam situações parecidas com a de Emília. Gente que saía de casa às 3 horas para chegar às 6. Gente que caminhava quilômetros no escuro porque ônibus não passava. Gente que chegava em casa às 23 horas e acordava às 2h30. Criei então 2 estruturas silenciosas. Convoquei os 5 diretores e apresentei uma proposta. Cada um contribuiria voluntariamente com R$ 2.000 por mês. A empresa dobraria o valor. Total: R$ 30.000 mensais para emergências pontuais. Nada de burocracia, nada de comissão de análise. 3 pessoas de confiança, Emília, uma supervisora do setor de pessoas da base e um segurança, teriam poder de aprovar ajudas de até R$ 600 por WhatsApp em menos de 2 horas. A regra era simples: comprar tempo de dignidade. Um gás que acabou, um remédio que não pode esperar, uma passagem para a entrevista de emprego, um conserto de porta que não fecha, 2 latas de tinta para uma parede que está descascando e faz a criança ter alergia. Redesenhei a logística de transporte. Contratei vans com motoristas locais para cobrir os horários órfãos, 4h30 da manhã e 23 horas da noite. Rotas seguras, pontos iluminados, coletes refletivos para quem esperava. Sim, custava R$ 87.000 por mês. Mas em 3 meses, faltas caíram 31%, acidentes de trajeto zeraram, rotatividade da limpeza e segurança caiu 47%. Mais importante, o clima mudou. Gente que nunca se viu começou a se conhecer nas vans. Conversas em português, espanhol, crioulo. Solidariedade nascendo de necessidades compartilhadas. Como tudo que mexe com poder, a resistência veio forte. Na reunião de orçamento trimestral, meu diretor financeiro, Roberto Marins, um homem que transformava sentimentos em números frios, colocou as vans na lâmina vermelha. Custos não produtivos a serem eliminados. São R$ 87.000 mensais, Daniel. Não é sustentável sem contrapartida de imagem. Se vamos gastar com responsabilidade social, que seja com marketing, assessoria de imprensa, prêmios para ganhar. Não. Como não? Você sempre foi racional com custos. Tem o retorno sobre investimento. Qual retorno? Isso não gera receita. Gera. Gente que chega viva, trabalha melhor. Gente que dorme tranquila, produz mais. Gente que se sente cuidada, cuida melhor do trabalho. Isso não entra no balanço. Entra no que assino embaixo. Daniel, o mercado vai questionar. E vou responder. Fazemos porque é certo, não porque vende. Isso é emocional. Isso é estratégico. Houve tensão. E-mails corporativos frios. Comparações com benchmarks de empresas que terceirizam até a consciência. Rumores de que o diretor executivo estava perdendo o foco. Mas também houve apoios inesperados. A gerente do jurídico, que raramente falava em reuniões, se pronunciou. Minha filha sai às 5 horas para trabalhar no hospital público. Obrigada por existir gente como vocês. O garoto da tecnologia da informação, cujo nome eu nem sabia, me procurou depois. Minha mãe é faxineira. Não aqui, mas em outro lugar. Ela é uma Emília. Obrigado. Foi Emília quem me ajudou a encontrar o equilíbrio. Daniel, não vira herói nem mártir. Esse dinheiro precisa caber no bolso da empresa também. Vamos mostrar número. Eu conto o que vejo, você transforma em métrica. E foi o que fizemos. Mapeamos tudo. Redução de faltas, diminuição de rotatividade, aumento de produtividade, eliminação de acidentes de trajeto, melhoria no clima organizacional. Em 6 meses, o investimento em mobilidade se pagou em eficiência operacional. 10 meses depois do dia em que vi Emília pela primeira vez no corredor, organizamos uma cerimônia que nunca havia imaginado fazer. Uma formatura dentro da empresa.
sem togas, mas com bolo caseiro, café forte e orgulho genuíno. 3 pessoas receberam certificados de conclusão de cursos técnicos que a empresa financiou. Uma delas era Emília, agora formada em técnica de enfermagem. Ela subiu ao palco improvisado na sala de treinamento, usando o jaleco branco novo, com o cabelo solto pela primeira vez desde que a conheci. Tinha 2 canetas no bolso e um sorriso que iluminava o ambiente. Não vou falar muito, porque senão choro e estrago meu rímel barato. Começou, fazendo todo mundo rir. Mas quero dizer obrigada. E dizer uma coisa para quem acha que não dá mais tempo, que é tarde demais, que não tem condição. Vocês têm 2 pernas. E às vezes, é isso que leva a gente onde ninguém imaginava que a gente podia chegar. Eu, que faço apresentações para plateias de 1000 pessoas sem suar, senti as mãos tremendo. Depois da cerimônia, chamei Emília reservadamente e a levei até a garagem da empresa. Tem uma coisa aqui que é sua. Era uma bicicleta urbana. Não uma mountain bike de 15 mil reais, mas uma bicicleta robusta, azul marinho, com marchas, paralamas, bagageiro e farol de LED. Pneus largos para aguentar asfalto ruim, guidão ergonômico, selim confortável. Não posso aceitar isso. Pode sim, mas tem uma condição. Quando você decidir vender, só pode vender por preço simbólico para alguém que precise mais do que você. Ela riu daquele jeito dela, inteiro, mas contido. Então ela já tem destino. Como assim? Conheço uma professora que... Deixa pra lá. Vou usar um pouquinho primeiro. Tem outra coisa que você precisa saber. Respirei fundo. Não fui eu que comprei essa bicicleta. Foi a Dona Elisa. Ela disse que vendeu umas joias velhas que tinha guardado e pediu para comprar isso para você. Disse que agora a janela da casa dela fecha quando chove e que o travesseiro dela está alto de tanto orgulho. Foi a primeira vez que vi Emília chorar. Lágrimas silenciosas, mas profundas como poços. Hoje, 2 anos depois daquele primeiro encontro no corredor, quando me perguntam o que mudou na empresa, não falo das vans, embora sejam fundamentais, nem do fundo tempo, embora salve vidas pequenas todo dia, nem dos indicadores de produtividade, embora tenham melhorado. Falo de uma frase que virou filosofia corporativa. O dinheiro compra muitas coisas, mas a mais importante é tempo. No nosso processo de integração de novos funcionários, onde antes tinha slides com prêmios e certificações, agora tem um texto simples. Se alguma vez você puder comprar tempo para alguém, compre. Tempo de chegar em casa seguro. Tempo de respirar sem desespero. Tempo de tentar mais uma vez. Tempo de não desistir. Aqui, isso entra no balanço. Emília hoje coordena uma equipe de 12 técnicos de enfermagem na nossa clínica médica interna. Ganhou uma casa própria com o que economizou em 2 anos. Ela continuou morando de aluguel e guardando a diferença do salário novo. Comprou outra bicicleta para substituir a que deu para a professora. Mantém uma horta comunitária no Jardim Esperança. E continua saindo às 4h30 para chegar cedo. Mas agora de bicicleta, distribuindo garrafas d'água para quem ainda caminha. Dona Elisa morreu 6 meses atrás, dormindo, com a janela fechadinha e oxigênio suficiente. Emília organizou o velório e fez questão de que o caixão fosse bonito. Ela merecia partir com dignidade. O Gabriel, aquele menino do tênis furado, hoje tem 11 anos e tira notas altas na escola. Quer ser engenheiro. Emília paga aulas de reforço para ele. Leandro não empurra mais carrinho. Virou supervisor de solda na empresa onde trabalhava e hoje tem vale transporte e plano de saúde. 2 semanas atrás, saí de casa às 5h30 para fazer uma caminhada matinal. Coisa que aprendi com Emília. Vi um grupo de pessoas no ponto iluminado que instalamos. 8 pessoas com coletes refletivos. Uma senhora com bolsa de tecido florido no colo. Um rapaz jovem com marmita. E Emília, de jaleco branco, distribuindo garrafinhas de água gelada que ela mesma preparou. A bicicleta azul estava encostada na grade do ponto, com um bilhete preso ao guidão com fita crepe. Se você precisa mais do que eu, é sua. Só devolve quando não precisar mais. E, embaixo, uma letra que reconheci. Obrigado. Prometo devolver. João. Era João, um funcionário novo do almoxarifado que eu havia conhecido na semana anterior. Sorri sozinho na calçada, com o sol começando a dourar o vidro dos prédios.
Vivemos numa época que transforma tudo em hashtag, mas existem coisas que não precisam de trending topic. Precisam de pernas que caminham, de olhos que veem, de corações que decidem e de uma coragem muito simples que Emília me ensinou. Trocar o que nos serve pelo que salva. Se um dia você me perguntar por que parei o carro naquela madrugada de setembro, vou dizer a verdade. Porque estava cansado de ler sobre minha empresa como se fosse um case de sucesso, quando na verdade ela era uma casa cheia de gente que eu não conhecia. Hoje, ela é as duas coisas. E tem pessoas que chegam vivas no trabalho, que dormem tranquilas e que sabem que alguém se importa. Isso, para mim, é lucro suficiente. Sabe o que mais me marca nessa história toda? Não foi o fato de Emília caminhar 10 quilômetros todos os dias. Foi descobrir que ela fazia isso sem reclamar, sem pedir ajuda, sem esperar reconhecimento. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito. E quando teve a oportunidade de melhorar a própria situação vendendo a bicicleta, escolheu melhorar a vida de outras pessoas primeiro. Isso me ensinou que liderança de verdade não é sobre estar no topo da pirâmide. É sobre usar sua posição para levantar quem está embaixo. Hoje, quando entro no elevador da empresa, sempre desço no subsolo antes de subir para minha sala. Cumprimento cada pessoa da limpeza pelo nome. Pergunto como está a família. Ofereço ajuda quando vejo que alguém está precisando. Porque aprendi que uma empresa não é feita de números numa planilha, é feita de histórias humanas. De pessoas como Emília, que todos os dias fazem escolhas que definem não só o próprio caráter, mas o caráter da sociedade onde vivemos. E se hoje minha empresa é um lugar melhor para trabalhar, não é porque tenho um MBA, ou porque sei ler balanços financeiros. É porque uma mulher de 43 anos, que ganha um salário mínimo e meio, me ensinou o verdadeiro significado da palavra riqueza. Riqueza não é o que você acumula, é o que você compartilha, não é o que você guarda para si. É o tempo que você compra para outros continuar sonhando. Essa é a lição mais valiosa que já recebi. E não custou um centavo. Custou apenas a humildade de descer do meu pedestal e caminhar ao lado de quem realmente conhece o valor de uma pegada no chão. E agora me responde uma coisa. Se você tivesse que vender algo que é importante para você, para comprar tempo de dignidade para outra pessoa, o que venderia? E para quem você compraria esse tempo? Conta aqui nos comentários. Talvez a sua história seja o próximo vídeo que a gente grave. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa lembrar que sempre existe um jeito de chegar onde queremos. Às vezes com duas pernas, às vezes com duas mãos estendidas, mas sempre com um coração que decide ajudar. Porque no final das contas, a distância entre ser rico e ser humano é muito menor do que a gente imagina. Às vezes, é só questão de parar o carro numa madrugada e decidir caminhar junto. Fim.